Eu, porém, vos digo, e ele prossegue, não só sobre ira, mas ele diz mais do que isso. Qualquer e quem proferir um insulto, eu estou falando de insulto mesmo, aquele insulto que você faz no coração com aquela vontade de, se pudesse, você esmurraria, você enfiaria uma faca, você botaria uma armadilha, você faz isso como se estivesse no inferno, com ranger de dentes, aquele insulto do ódio, da raiva. Você sabe. Você sabe que insulto é esse. Jesus diz que isso é coisa seríssima. Você não tem que ter uma arma em casa. Nem tem que ter se armado e andar com uma arma branca para enfiar em alguém num determinado momento de periculosidade, não. Basta que você ande com o coração capacitado a insultar. Porque o insulto é um esmurramento. É pior do que murro. É pior do que briga de rua. Briga de rua você limpa, sai, espanta, daqui a pouco o cara volta e diz, perdão, perdi a cabeça, eu sou um idiota, me desculpa. Agora, certos insultos duram para sempre. Criam abismos para sempre. Cavam fossos eternamente. Destroem a autoconfiança do insultado. E o pior de tudo, fazem o insultante ou o insultador, o indivíduo que cria irmandade, se torna gêmeo de Satanás nas suas práticas da vida. Satanás é que é o grande insultador, provocador e mentiroso. E que tem prazer infernal na desconstrução do significado de tudo aquilo que tem significado bom na vida. Aí vem Jesus e diz, está pensando que Moisés disse alguma coisa especial? O que ele disse, todo mundo antes já sabia, é o mínimo. Agora, eu vos digo, não se irem, nem guardem a ira, porque isso traz julgamento, tem consequências. E também não pronuncie insultos. E o insulto não é apenas você dizer, esse cara é um venal, vive a vida inteira enganando, mentindo, destruindo, isso e aquilo. De vez em quando você tem que dizer, como os profetas disseram. Como Paulo disse, mencionando pelo nome alguns dos indivíduos que ele chegou a chamar de cânceres em estado de metástase. Foi o que ele disse na primeira epístola a Timóteo. Eles corroem como câncer, são malignos. Às vezes a gente tem que dizer. Às vezes, mas isso não é necessariamente um insulto. Quando você diz uma coisa dessa, tem que ter uma convicção de natureza profética e dizer isso naquela esperança, como Paulo diz a Timóteo, exorta, profetiza e admoesta, na esperança de que eles sejam visitados com arrependimento para a vida. Não é insultar, é chocar, confrontar, sacudir para ver se acorda. Mas chega uma hora em que você, fazendo isso, com toda a tua vontade e boa intenção, não acorda ninguém, é melhor silenciar para sempre. Para que você mesmo não incorra no risco de transformar a sua exultação em insultos horrorosos. E Jesus não brinca com insulto. Não insulte o próximo, nem o seu irmão, porque você vai ficar sujeito até a julgamento de tribunal humano. Existe previsão constitucional, por exemplo, nos nossos dias,
para a injúria, para o insulto, para todas essas coisas. Nos dias de Moisés não havia uma previsão para o insulto. O insulto de alguém que fala porque não gosta de um outro. Nesse sentido, nós estamos muito mais evoluídos do que a lei de Moisés. A nossa Constituição prevê julgamento para insulto, para calúnia, para difamação, para isso e aquilo. Na lei de Moisés havia a previsão para o falso testemunho. Quando você faz alguém padecer e cumprir penas a respeito de algo que a pessoa não cometeu. Mas Jesus aqui não chega nem a tanto, ele diz que basta insultar. Basta fazer uma desconstrução verbal, uma desconjunção do ser do outro, que você já está sujeito a julgamento de tribunal. Nos dias dele já havia esse preceito, agora ele não está nem falando do tribunal humano. Ele está falando daquele outro tribunal que nunca deixou nem deixará de existir, que é de natureza espiritual. Como diz o profeta Zacarias, lá no capítulo 2, 3 da sua profecia, quando ele cria aquela cena de tribunal e Satanás acusando o sumo sacerdote Josué e o anjo do Senhor, que é uma manifestação de Cristo antes de Jesus, advogando a causa do sumo sacerdote Josué, enquanto Satanás o insultava. Ou você vê aqui na epístola de Judas, ele citando um texto extra-bíblico, que não está em lugar nenhum da escritura bíblica do Velho ou do Novo Testamento, exceto na Epístola de Judas, e ele se serviu de um texto pseudoepígrafe dos dias dele, para dizer que quando Satanás disputava, quando o arcanjo Miguel disputava com Satanás acerca do corpo de Moisés, não julgou proferir contra Satanás nenhum juízo infamatório. É Judas, o irmão de Jesus, dizendo, olha, o arcanjo Miguel, não você, seu bobo, disputando com Satanás acerca do corpo de Moisés, não falou nenhum tipo de palavrão, de insulto ou de juízo infamatório. Antes disse que o Senhor te repreenda, Satanás. Mas ele mesmo não insultou nem o diabo. Nem o diabo. Enquanto você, numa ignorância absoluta, insulta Deus, os homens e os anjos, e os demônios e todo mundo, e não conhece os princípios espirituais e o que essas coisas trazem e atraem de negatividade para a sua própria existência. E ele prossegue, depois de falar do insulto, e diz, e quem chamar o próximo ou o irmão de tolo, e aqui ele usa uma expressão, uma palavra aramaica, que era a palavra raca, que literalmente significa oco, vazio, nada, coisa nenhuma, ser inexistente. Quando você chega e você esvazia um ser humano do seu conteúdo todo, você diz, para mim você não existe. E você produz uma indiferença homicida contra aquela pessoa. Tem gente habitando a mesma casa, a mesma família, há anos e anos e anos e anos, com indiferença homicida. Eu, às vezes, vejo mais mulheres, nesse caso, até do que homens. Homens também. Mas as mulheres, e eu não estou aqui preconceitualizando coisa alguma, só estou constatando uma estatística da observação bastante acurada da minha vida como pastor, ouvindo gente há meio século. Eu vejo muitas mulheres
odiarem os seus ex-maridos para o resto da vida. Aí não importa que o cara se converta, se arrependa, melhore, qualquer outra coisa, trate bem os filhos, deixe para trás aquilo que um dia foi o que caracterizou o modo dele de viver, em razão do que aquela separação aconteceu. No entanto, aquele espírito de anulação da existência do outro está sempre presente ali. O outro não é digno de oi, nem de bom dia, nem de um sacudir de cabeça. Se você encontra com ele e ele é um ser que se tornou inexistente, porque você considerou a vida dele um ser raca, um ser oco, um ser nada, você o colocou num estado de nihilo existencial, de coisa alguma de ser, e o trata desse modo, que é pior do que qualquer outra coisa, é a indiferença absoluta. É o não reconhecimento da presença, da existência e do ser do outro, em qualquer que seja a circunstância. E não me diga que isso é raro, porque não é, está presente na tua casa, na tua parentela, na tua família, quem sabe no teu coração, quem sabe na sua vida. Quem são os racas da sua interioridade? Me conte, me diga e me fale. Jesus diz cuidado, porque quem quer que assim faça com o seu irmão, que o esvazie, que o torne um nada, um nihilo, que o leve a esse estado de desconsideração absoluta da existência dele como ser humano, está chamando um grandiosíssimo juízo para si. Quem lhe chamar o próximo de vazio, de oco, de raca, de coisa alguma, estará sujeito, olha como a gravidade disso alcança a gente, ao inferno de fogo, a um estado existencial de natureza escatológica que se presencializa já na sua existência a partir de agora. É por isso que você vai esvaziando o mundo de gente, sendo indiferente para com todos os que você queira, às vezes por questões de intolerância religiosa, político-ideológica, ou desavenças ou ódios, ou razões as mais diversas. O fato consumado é esse. O cara passa a inexistir e você tem orgulho de fazê-lo inexistente e de mantê-lo nesse estado de inexistência. E aí não sabe por quê, que depois de um tempo seu coração vai entrando num estado de inferno existencial. Não sabe, não descobre. Vai ao psiquiatra, vai mudando de psicólogo, de analista, vai buscando aconselhamento, vai resolvendo todas as exterioridades da vida, dá o dízimo, aumenta a frequência a culto, lê a Bíblia, mas nada muda. Por quê? O inferno está te habitando. O inferno não vai te habitar e nem você necessariamente tem que habitar o inferno. O inferno, antes que você vá para ele, ele vem para você. Antes que você entre nele, ele entra em você. Aliás, só entra no inferno aquele no qual e em quem o inferno entrou antes. E a receita mais simples para o inferno entrar em mim, para o diabo se entronizar em mim, é a ira imotivada, é o insulto odiento, e é esse espírito de redução do próximo ao nihilo, ao coisa nenhuma, e a manutenção orgulhosa desse estado de coisas é o que abisma o inferno no seu coração.